Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast da Critério. E hoje eu tenho o prazer de receber, quiçá, o melhor gestor de ações globais aqui do nosso país, Bruno Vaga, do Opportunity, gestora que já tem mais de 75 bilhões sobre gestão, mas o mais impressionante por trás desse número, que já é grandioso, é que nos últimos 3 anos, 30 bilhões de reais vieram de performance, que mostra que o sucesso de uma gestora nem sempre está atrelado ao seu ciclo de captação, né, a investidores necessariamente aportando dinheiro com fundos, e que a própria performance do fundo consegue contribuir de forma muito expressiva para o resultado da gestora como um todo. Vaga, muito bem-vindo aqui ao podcast da Critério. E antes de começar, queria perguntar para você uma pergunta até um pouco pessoal: como que é ser um gestor de ação global, né, baseado em Ipanema, Rio de Janeiro? Eu, como carioca, morro de inveja ali do escritório de vocês, mas eu entendo que possa ter algum ceticismo, né? Ó, legal. Pô, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eh, a gente, eu acho que é importante dizer que a gente se fez essa pergunta também lá atrás, né? O Opportunity é uma casa que tem um pouco mais de 30 anos agora. Desses 75 bi sob gestão, eh, a gente deve ter entre 45 e 50 bi nos fundos de ações, né? Eh, e só o fundo global tem 8 bi de reais, e se juntar quanto que a gente tem de investimentos fora do Brasil em outras estratégias, dá mais de 20 bilhões de reais hoje. Então, é é um valor bastante alto e que dá pra gente alguns benefícios que eu acho que a gente vai poder, explorar aqui um pouco, né. Eh Assim, a gente lá no Opportunity, a gente sempre fez tudo, né, foi um pouco da cabeça dos sócios, de pensar no longo prazo, testar as coisas com alguma parcimônia, né, ambição, mas, parcimônia, e testar se a gente tinha capacidade de fazer investimento estando aqui, lá fora, com qualidade, né. Seja por causa da competição, seja por causa da própria existência dos fundos passivos, né. Por que que você teria um fundo ativo ou não, por que que você não investiria lá fora? Então lá atrás, né, a ideia inicial do investimento global veio um pouco de necessidade e oportunidade, né. Necessidade porque o Opportunity desde muito tempo já é grande demais para o mercado brasileiro, né. Questões de liquidez e empresas boas, né, empresas que a gente considere que entram nos nossos critérios ideais de investimento. E lá nos Estados Unidos, além de você ter o benefício da liquidez, existem várias e várias empresas que são muito boas em seus respectivos mercados, etc. Então a gente começou lá atrás, no início dos anos 2010, né, 2013, por aí, há alguns investimentos em single names, né, assim, não investir em índice, mas em ações especificamente. E aos poucos a gente foi testando, foi tendo uma equipe de global, depois quase que um book de global dentro de um fundo maior. Lá para 2015, 2016 a gente passou a ter fundos dedicados à estratégia global, com uma equipe dedicada, ainda bem pequena na época. E a ideia era testar, assim, dadas as características que nós, Opportunity, temos, que nós construímos ao longo do tempo, que a gente entende que a gente sabe fazer, nossas estruturas, etc., se a gente seria capaz de criar um diferencial de retorno que justificasse ter a área. Então, eu acho que o mais importante é dizer que a gente teve a mesma pergunta dentro de casa lá atrás e a humildade de saber assim: "Vamos testar, né". E quando a gente olha hoje, né, a gente ganhou alguma convicção de que a gente é capaz de fazer um bom trabalho, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho e eu acho que tem algumas coisas interessantes, né, algumas características que eu gosto de dizer que são condições necessárias para a gente estar em linha com os melhores, e algumas condições que nos fazem, ser capaz de estarmos melhor do que os outros, né, assim, que eu acho que são as coisas que foram interessantes que a gente foi conseguindo perceber ao longo do tempo, né. Eh, a assimetria de informação é muito, muito menor lá nos Estados Unidos, sem entrar muito nos méritos do porquê que
assimetria de informação existe no Brasil ou em outros países emergentes, né? Acho que basta dizer assim, a gente está gravando aqui dia 29, ontem teve resultado da Microsoft e da Meta, duas empresas com 1 trilhão de market cap, super bem cobertas, uma está caindo 10, outra está subindo 10. Então, assim, em grande parte porque você não tem tanta simetria de informação como você tem em vários dos mercados emergentes no Brasil. É bem comum ter também. Além do fato das próprias empresas elas serem complexas e grandes demais para você achar que sabendo uma determinada informação você conseguiu extrapolar para todo o resultado, né? 40% ou mais da receita do S&P está fora dos Estados Unidos, mesmo dentro dos Estados Unidos. Se pensar, cada costa é muito diferente entre si e tal. Então, uma das coisas que a gente percebeu ao longo do tempo é que a gente ficava bem pouco atrás no quesito assimetria de informação, que é uma condição necessária para a gente conseguir ter competitividade, digamos assim. E a outra coisa que tem a ver com a nossa escala e um pouco da visão dos sócios, né? A gente tem um orçamento de pesquisa muito grande. A gente gasta alguns milhões de reais, que nominalmente é um valor muito alto, mas dada a escala dos fundos é um valor que fica completamente irrelevante ou diluído. Gasta alguns milhões de reais para a gente conseguir fazer quaisquer pesquisas a gente achar relevante. Então, provedores de dados de cartão de crédito, provedores de dados de recibo de e-mail, conversa com qualquer tipo de expert que a gente queira falar, então um ex-funcionário de um fornecedor, um ex-diretor de um competidor, qualquer coisa que seja. A gente acha que essas duas características elas são essenciais para a gente ter uma condição mínima de competitividade, né? É óbvio que a escala já dá alguma vantagem contra gestoras menores, etc. Mas pensando nos grandes investidores lá de fora, eles também têm essa escala. Então, assim, essas duas características deram alguma confiança para a gente de que a gente não largava de trás. Acho que isso era o primeiro passo importante. E as outras coisas que eu acho que são importantes elas têm muito a ver com a nossa estrutura e estratégia, né. Assim, o Opportunity ele, eh, além do benefício de existir há mais de 30 anos, você passa a ter uma reputação, você passa a ter, eh, toda a solidez de quem já se provou durante ciclos, né. A gente tem um passivo que é muito alinhado com a nossa forma de investir. E acho que isso é uma virtude muito grande da gestora, porque a gente vê que tem muita gente que gostaria de olhar para o longo prazo, mas o incentivo é de 3 meses. Ou se não pode ter um resgate aqui e ali. Isso tem muito menos a ver com o Bruno ou com outras pessoas do Opportunity, mais com a estrutura. Umas coisas que eu acho que a gente foi percebendo e achando interessante, né? É, lá fora existem muitos fundos que eles. É, vou citar nome, mas fundos de bancões, por exemplo, né? Você tem um gestor com 10 fundos. O objetivo desse cara, ele geralmente é ter mais AUM, ganhar uma taxa de administração. A única coisa que ele não pode é ser muito pior do que o S&P, né, do que o índice benchmark qualquer. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz, a gente vai ter um fundo com 15 posições, mais ou menos, um fundo concentrado, nada menor do que 3%, só se for temporariamente. Nenhuma empresa também é maior do que 15, nenhum setor maior do que 20%, mais ou menos. Mas a gente tem um fundo mais concentrado, assim, a gente quer bater o S&P, mas a gente não quer ser um S&P enhanced, né, que a gente fala, assim, um fundo indexado para dar mais um ou mais dois. E mesmo os outros long onlys que não sejam esses fundos de bancões, a gente vê, é muito comum você ver fundos com 200 empresas, 300 empresas. A gente acredita bastante na concentração, é quase que impossível na nossa cabeça você ter uma performance realmente diferenciada se você Não tem convicção no final do dia, né? exatamente. E dentro disso, assim, a gente. Um dos benefícios da gente ter um portfólio mais concentrado, não é nem só o portfólio concentrado, nossos esforços também são concentrados. Então, a gente gosta de ter uma visão suficientemente generalista, que a gente possa ter uma visão periférica e identificar, assim, condições no mercado, empresas, setores que estão passando por momentos que nos agradem, que se encaixam nos nossos frameworks de
investimento. Mas uma vez que a gente decidiu o que ver, a gente quer ser bastante especialista, digamos assim. Então a gente quer estudar a fundo, a gente vai gastar o tempo e o dinheiro que precisar para entender daquela empresa tão bem quanto os melhores. E aí, o outro ponto, né, que seria o último ponto que eu falaria, que hoje tem dois tipos de formadores de preço que são muito relevantes. Talvez eu botaria três, talvez, mas talvez tenha alguma sobreposição. São os ETFs, né, os fundos passivos, que às vezes fazem movimentos uma determinada ação só porque ela está no ETF. Tem o investidor de varejo, que lá nos Estados Unidos, principalmente, é muito relevante, que não é que ele seja melhor ou pior, ele só é um tipo de horizonte de investimento e temas diferentes. E mesmo no institucional, os hedge funds, os equity hedge funds lá fora, aqui também são cada vez mais relevantes, mas lá fora eles são muito relevantes. As melhores cabeças do mercado migraram para equity hedge funds, em parte porque era muito difícil bater o S&P, né? Então você foi para um outro tipo de estrutura. Mas o que acontece, e esses caras são fenomenais, assim, vários deles, né? Não todos. Mas vários desses são fenomenais. O que acontece é que eles têm um incentivo diferente. São várias estruturas que, se você ficar 3 meses underperformando o índice, o seu risco, o risco do fundo tem que ser cortado pela metade. Então, assim, são pessoas que viram avessas à volatilidade. Não é nem avesso a risco, é avesso à volatilidade. E muitas vezes a performance ou a volatilidade não condiz com o micro. Pode ser um evento macro, pode ser uma guerra, pode ser uma ação do Trump, né? Qualquer que seja outros fatores exógenos que não condiz ali com a tua posição naquele momento, né? Perfeito. Perfeito. E assim, o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e eu acho que é legal falar desse ao longo do tempo e aprendendo, porque foi uma coisa meio assim, é, a gente nunca pensou assim, cara, óbvio que a gente sabe fazer. A gente foi mesmo aprendendo, tendo uma cabeça aberta para saber quais são as coisas que a gente já sabe fazer bem aqui, que podem ser transpostas para o investimento global, quais são as características novas que a gente tem que se adaptar e aprender. Então, eu acho que esses pontos, assim, de quais são os principais investidores lá de fora e tal, e a nossa capacidade de olhar num horizonte de 2 a 3 anos, eu acho que isso faz muita diferença. Então, se a simetria de informação e a nossa escala permitem que a gente não esteja em desvantagem, eu acho que a nossa estrutura, estratégia e Pô, tem muito do vantagem. passivo passaram a ser uma vantagem. Pô, super legal. E não só uma vantagem, que é uma vantagem traduzida em resultado, né? Hoje, com 3 anos de cota de fundo, vocês estão entregando S&P mais 50% aproximadamente, né? E a gente sabe que é muito difícil bater o S&P, né? Para aqueles que têm, né, ainda não sabem ao certo o quanto, aproximadamente 92% dos fundos de ação nos Estados Unidos perdem para o S&P num período maior do que 5 anos. Então, no prazo, né, o S&P tende a ser um índice muito difícil de ser batido e vocês têm conseguido bater o S&P de forma muito consistente. E aí até é interessante, esses dias eu, né, como alocador aqui, a gente conversando com um distribuidor de fundos internacionais, e aí eles falam, pô, mas é sério que vocês investem fora do Brasil, com gente aqui do Brasil, né? Por que você não investe com investidor gringo? Naturalmente tinha um interesse ali implícito, né, de distribuir os fundos que eles representavam, né? E eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, pega aí os seus fundos de ação que você representa, se tiver, né, algum fundo melhor do que o que a gente está acessando aqui pelo Brasil, né, eu com a maior humildade do mundo posso mudar de ideia. Né, faz mais ou menos uns 2, 3 meses essa conversa, a gente ainda não teve retorno dela, então estou aguardando aqui os estudos comparativos. Mas Bruno, como que é uma carteira que ganha do S&P de forma sustentável nos últimos anos, né? Porque, a grosso modo, né, a história, a narrativa do mercado é que quem tem carregado o S&P são as magníficas sete. Mas quando a gente olha para a carteira do Opportunity Global, é uma carteira muito diversificada em geografia, em setores, em tese. Então tem desde empresas de aerospace e defense, né? Você tem empresas do setor de, né, hoteleiro ou de, né, vacations, leisures ali, né? Você tem empresas, né, de, enfim, ferrovias. Então você tem uma carteira muito diversa
e ainda assim essas ações, né, quando você compõe, consegue sobrepor a performance do S&P, que o mercado, né, interpreta como tendo sido carregado pelas Mag 7. Então, como que foi para você bater o S&P sem necessariamente estar carregando ali as 7 queridinhas, né? É. Assim, a gente até tem algumas delas, Perfeito. né? Assim, a gente tem algumas ideias gerais assim que a gente gosta de seguir, né? E, e que são, no fundo, elas são agnósticas a setores, né? Acaba que muitas vezes surgem bastante oportunidades no setor de tecnologia ou derivados de tecnologia que se encaixam nessas ideias, mas são ideias que a gente acredita que elas são independentes de setor, né? E é principalmente a gente poder olhar num horizonte de 2 a 3 anos. Acho que essa é uma coisa bastante importante e que é o que a gente considera de longo prazo pragmático. Né? Pragmático porque a gente não acredita muito na capacidade nossa, nem de ninguém, mas nossa com certeza, de prever o que vai acontecer em 5 anos. É, e então, assim, pragmático, porque eu acho que 2, 3 anos já é suficientemente longo versus o que vários dos formadores de preço buscam trabalhar hoje. E o nosso foco principal são empresas que a gente considera empresas de qualidade, e aí a nossa definição de qualidade a gente tenta ser um pouco mais objetivo e menos fantasioso, né? Assim, no fundo, a gente quer empresas que nos próximos 2 a 3 anos vão ter revisões positivas de lucro, né? E assim, essas empresas de qualidade são empresas que a gente consegue identificar que existem vantagens competitivas e mais do que isso, que as vantagens competitivas estejam melhorando. A gente esse fator é muito importante, que elas estejam melhorando. Porque uma das coisas que mais acontece é, na área de investimentos, analistas, gestores, nós somos muito influenciados por vieses mesmo, né? E é bem comum a gente tentar extrapolar o futuro de uma determinada empresa com o que aconteceu num determinado passado recente. Então, mesmo se a gente achar que vai melhorar, se a empresa estava crescendo X, a gente vai botar talvez um pouquinho mais do que X, talvez um pouquinho de expansão de margem. Se estiver piorando, talvez um pouquinho pior. Então. Na nossa cabeça, isso é um viés muito grande, muito forte. A gente acha que os analistas e os gestores têm muita dificuldade de pensar em acelerações e desacelerações. E a gente acha muito comum você ver casos em que uma empresa está com a posição competitiva melhorando e o mercado subestimou quais vão ser os números. E o contrário também é verdade. Se tem uma empresa que a gente acha legal, a gente até sabe que tem algumas vantagens competitivas, mas as vantagens competitivas estão piorando, porque vai ter mais competição, ou a gente tende a ficar de fora. Porque provavelmente todos os números vão acabar sendo revisados para baixo. Né? O mercado acaba superestimando o lucro daquela empresa. Essas características são algumas das que a gente procura em qualquer setor. Então, assim, a gente achou isso há 2, 3 anos atrás em JP Morgan, no setor financeiro. A gente achou isso na TSMC, que é uma fabricante de chips. A gente achou isso na GE, a fabricante de turbina de avião. Então, assim, nós somos agnósticos a setor. Acaba que existem muitas empresas no que a gente chama de tecnologia, né? E as Mag 7 estão um pouco nisso, que elas têm crescimento estrutural, né? Os setores são os setores que estão ganhando share na economia, né? E-commerce, digital ads, né? Esse tipo de coisa. E que tem vantagens competitivas muito boas e que vão crescendo ao longo do tempo. Então, também são coisas que a gente olha bastante, mas acho que a ideia principal é essa. Assim, a gente quer olhar mais setores, a gente quer ser agnóstico a setor e a gente acha que tem bastante oportunidade em outros setores também, com esses frameworks que a gente gosta de seguir. Perfeito. E até falando assim de oportunidades e ameaças ou mudança de cenário, né, de você eventualmente estar posicionado em uma empresa e você acreditar, né, que ela pode surpreender negativamente nos próximos resultados. E aí vão ser duas perguntas, na verdade, relacionadas ao tema aqui de inteligência artificial.
né, com a introdução da IA, né, que começa naturalmente no setor de tecnologia, né, com softwares, com Gemini, ChatGPT, mas que rapidamente já se dissemina, né, para todos os setores e para todas as indústrias. Tem alguma empresa hoje na sua carteira que você avalia de forma positiva os impactos da inteligência artificial para melhora de margem, melhora de produtividade? E, por outro lado, tem alguma empresa que você olha hoje na sua carteira que você fala assim, caramba, né, a inteligência artificial pode mudar drasticamente o business model aqui dessa empresa, pode ser que ela vire, né, obsoleta. E a segunda pergunta é, todo esse investimento que a gente está vendo em IA, né, toda semana acho que sai alguma matéria falando aí que IA é uma bolha, né, que os múltiplos estão errados. Ao seu ver, essa revolução, se é que a gente pode chamar já de uma revolução da inteligência artificial, é uma bolha? Está prestes a estourar ou estamos ainda longe, né, de uma bolha se formando? Assim, a sua primeira pergunta é talvez seja o que a gente mais gasta tempo internamente pensando, trabalhando as hipóteses e tentando provar e desprovar, né? Que são quem são os vencedores, quem são os perdedores e por quê, né? Via de regra, a gente acredita bastante que o maior vencedor disso tudo é o consumidor, né? Vai ser a produtividade. Então, a gente é muito cético, a gente quase que tem um ceticismo forçado em achar que a empresa X ou Y vai ganhar por causa de IA. O que pode acontecer, é claro, assim, uma empresa está mais bem posicionada para, no curto prazo, utilizar as ferramentas por N motivos, e durante um determinado período ela expande suas margens ou acelera seu crescimento porque ela soube fazer antes. Uhum. Mas a gente é muito cético quanto ao crescimento de retorno estrutural por causa disso. Onde a gente acredita, né, que você tenha um ganho de AI um pouco mais, talvez perene, né? E mesmo assim a gente se questiona de tempos em tempos. Uma empresa como o Facebook. O Facebook, na nossa cabeça, ele é essencialmente um monopólio, né? No sentido de que ele não está competindo diretamente com alguém, né? TikTok com X, é muito bem diferente. Existem as competições, não é um varejista vendendo tal coisa, né? É uma competição pelo tempo, mas a forma de monetização é um pouco diferente. Esses casos, você, eu acho que são mais prováveis de que os avanços da IA acabem se tornando receita e margem para essa própria empresa. Ainda assim, você passa a ter um risco do tipo Sora da OpenAI no ano passado, que era um aplicativo de rede social que gerava conteúdo de IA e as pessoas acabou não dando certo, mas podem surgir coisas novas. Então, mesmo que a gente acha hoje que está um pouco mais insulado, que vai se beneficiar, a gente tenta sempre ter uma postura bem assim, será mesmo, né? Então, assim, alguma digital ads, né, como um todo, né? Até o próprio Google hoje em dia, a gente tem alguma convicção de que a melhoria dos algoritmos de recomendação são das coisas, dos low hanging fruits, né? Uma das coisas que a gente tem mais convicção de que a AI vai ajudar. Então, é muito bom para o Google em um aspecto, ruim para outros que são mais óbvios, né? E assim, algumas coisas que a gente tem estudado mais, né? Até algumas posições que a gente já teve em diversos tamanhos, né? Você pegar e-commerce, a gente pensa muito sobre como o e-commerce vai mudar se você passar a ter uma interação agêntica, digamos assim, né? Você fala o que você quer comprar e algum agente faz a compra para você. Se você fizer isso, provavelmente você ainda vai preferir usar a Amazon nos Estados Unidos, porque ela entrega mais rápido e é mais barato. Mas se você não entrar no site da Amazon, ela não ganha dinheiro com ads, que é basicamente uma das coisas mais importantes dela. Idem para Booking, até Uber, né? Você pensar assim que é um negócio super vencedor, mas e se a AI destravar veículo autônomo? Então, tem vários casos que eu acho que eles têm potenciais de serem disruptivos e, no fundo, eu acho que existe muito um path dependency, né? Assim,
depende um pouco de como que o mercado vai se organizar para frente, depende muito de execução dos players da cadeia e das estratégias, das parcerias que acabarem sendo formadas. Então, como que a gente vê isso? Assim, a gente vê, tirando a TSMC e a ASML, assim, várias outras, né? Pensando nas nossas posições, né? Dentro da nossa carteira, que a gente tem mais convicção de que se beneficia disso são as empresas de semicondutores, por, Dão a especificamente as que a gente demanda. tem, é até mais do que isso, é porque elas são monopólio. Ou de fato, ou na prática, né? É menos até pela demanda, também pela demanda, mas a demanda pode ser cíclica, mas pelo poder de mercado que elas têm. É, tem outras empresas, a Amazon, por exemplo, eu acho que no início, talvez no primeiro momento, ela se beneficie muito por causa de robótica, porque ela é verticalmente integrada, e ela tem mais escala, etc. Precisa ter 10 mil funcionários num warehouse, você faz tudo via robô. Exatamente. Então, eu até acho que no início a Amazon pode se beneficiar e antes dos outros, mas talvez todos passem a ter robôs também. Então, será que daqui a 10 anos ela vai ser uma beneficiária? Não sei, mas então são várias discussões desse tipo que a gente tem tido. Por exemplo, eu acho que o impacto da inteligência artificial numa TransDigm, ou numa General Electric, ou numa Royal Pacific, ele tende a ser mais limitado, né? Muito Porque você baixo. vai ter ainda uma dependência muito grande ali das pessoas no dia a dia das operações, que tem alto valor agregado, né? Um trem, você não vai deixar um trem autônomo, né? Por mais que é só ele ali no trilho, né? É, Não sei. espero que não. Assim, eu acho que tem alguns casos que realmente são bem mais insulados, né? Os dois casos de aerospace que você falou, né? A TransDigm e a GE, até pelo modelo do mercado, etc., parecem bem insulados, né? Então, são coisas que a gente realmente gosta bastante e não tem tanta preocupação, mas mesmo assim, é um negócio que eu acho que a gente tem que ter a Imunidade, consciência né? de que se a AI for tudo isso, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente vê que tem gente animada com AI, mas que ainda não é verdade hoje, mas tem gente animada, é ciência de materiais. É você descobrir novas moléculas, novas ligas, etc. Assim, um dos motivos pelos quais você não cria modelos novos de aviões o tempo todo, modelos novos de turbina o tempo todo, é que, cara, é muito difícil você Cruzar conseguir dados, né? você simular, você achar uma liga que tenha, você consiga mais durabilidade, que vai economizar combustível. Será que isso não vai ficar mais fácil? Assim, a gente acha que não vai ser relevante porque se talvez o tempo comprima de 30 anos para 20 anos. E o custo é muito caro, né? Então você vai Muito. testar uma nova vacina, uma nova variante, ou vai trocar eventualmente, né? Todo o Exato. modelo, você fazer uma turbina de avião, você tem que mudar toda Exatamente. a máquina, né? Tem que mudar tudo, né? Então assim, a gente. Isso tudo para dizer que eu concordo bastante. Acho que esses casos, assim, tem alguns casos que a gente acha bem mais insulados, mas eu acho que a AI é uma parte que está ficando cada vez mais relevante nas nossas discussões, principalmente assim, se ela é vencedora hoje, a empresa XPTO é vencedora hoje, e a AI é disruptivo, será que não embaralha o tabuleiro? E aí a gente tem que estudar isso para ver como é que embaralharia cada tabuleiro para ver se é o caso ou não. E aí, até no seu ponto, no seu segundo ponto, se a AI é uma bolha ou não, né? Assim, primeiro que eu acho que é essencial ter cabeça aberta, né? Assim, é um negócio muito novo, 3 anos agora, né? Então, assim, é um negócio muito novo que eu acho que a gente ainda tem que aprender muito, né? O que a gente vê hoje, comparado com a bolha de 2000, né? É um argumento que o Gavin Baker, enfim, algumas pessoas usam, que eu acho boa, assim. Na bolha de 2000 você tinha muito dark fiber, né? Que era fibra ótica que não estava sendo utilizado. Hoje o que você tem é GPU, né? Um chip de AI, que está em falta. Ninguém consegue usar, tanto que os preços estão até subindo. Então, em vez de ociosidade, você tem falta. Lá atrás, você tinha muita empresa levantando dinheiro de VC e dívida para investir.
Puxa, Hoje, um terço é free majoritariamente, cash flow, né? até mais, assim, a grande maioria, né, a Amazon, a Microsoft, o Google, o Facebook, sim, o Facebook ali no limite, estão investindo o fluxo de caixa que eles têm. São empresas com zero alavancagem ou muito baixa. Você tem a Tesla, que também não tem problema de caixa. Então, a maior parte dos investimentos também está vindo de geração de caixa operacional. Então, E o macro é importante também, né? Então, sim, dos anos 2000 você tinha um aperto de juros, você estava numa política austera fiscal nos Estados Unidos, né? De superávit, inclusive, que hoje em dia, né, parece um sonho distante. Né? Hoje você tem um processo de corte de juros, quantitative easing, né? Mais injeção do OBA de 500 bi no ano. Então, assim, o sim. macro tem sustentado em parte com que essa bolha também não seja não falando que é uma bolha, né? Suposta. Mas essa suposta bolha não estoura, né? É, o que assim, o que a gente tem visto, né, que a gente tenta monitorar, é o quanto do AI ele tem sido de fato usado, né? O pessoal chama da inferência versus o treinamento, né? O treinamento ele é quase que por natureza mais especulativo, né? Você está botando um monte de chip, um monte de recurso para tentar fazer o melhor modelo e bater o OpenAI. A inferência já é o uso, é você usando o chat GPT para alguma coisa que você está vendo utilidade. Então, para a gente existe muito valor em separar a demanda que vem de inferência para a demanda que vem de treino. E acho que teve dois momentos importantes ano passado. O primeiro inicial, que foi o boom do reasoning, né, que é o test time compute, cada um chama de uma forma diferente, que é o modelo ficar pensando de forma recursiva, ter uma cadeia de pensamento. E esse negócio melhorou muito as respostas. Então, a utilidade do modelo melhorou muito com isso. E a gente percebeu que o nível de inferência que passou a ser feito, né, a derivada do crescimento de inferência teve uma inflexão aí. Isso é muito importante. E a segunda coisa que aconteceu, que foi mais para o final do ano, explodiu em novembro, dezembro, mas desde do segundo semestre já estava acontecendo, que foram os agentic coding, né? Que é você conseguir resolver, fazer software e códigos de maneira agêntica e o serviço, né, que são principalmente o Codex da OpenAI e o Cloud Code da Anthropic, ele fica iterando consigo mesmo, chamando ferramentas quando necessário. Então, assim, é uma extensão do reasoning para chamar ferramentas e executar ações no on behalf, né, pelo cliente final. Essas duas coisas, elas aceleraram, mudaram um pouco a direção da curva de crescimento de demanda de uma forma bem relevante. Como que a gente monitora isso? A gente fala com as startups, a gente fala com as grandes empresas, a gente fala com implementadores, a gente faz monitoramento de preço secundário de GPU, né? E assim, você teve uma entrada gigante de capacidade de chips da NVIDIA no segundo semestre do ano passado e o preço das GPUs antigas, dos chips antigos, subiu. Pô, acabou de ter uma enxurrada de chip novo. O chip antigo, ao invés de cair de preço, ele não ficou nem parado, ele subiu. Tipo assim, são peças de um mosaico que a gente monta que apontam para uma demanda de inferência forte e para mais utilidade. Então, hoje a nossa visão, na verdade, é que além das condições favoráveis, pouca dívida dos grandes compradores, as condições macro que você mesmo trouxe, a demanda muito acima do supply atual, etc. A gente tem visto alguns sinais muito positivos de que tem um crescimento que não está sendo linear na adoção de AI e na utilidade de AI. Então, assim, a gente. E aí, o efeito disso seria a gente. Putz, eu olho para a Bloomberg, o PI está X, né? A bolsa está caro. O efeito prático disso provavelmente seria a gente ver a aceleração de receita em alguns setores, provavelmente com alguma expansão de múltiplo, mas também surpresa de múltiplo, de earnings, e na verdade não está tão caro assim, ainda mais
se tudo isso for verdade, né? Se AI for tudo isso, provavelmente é possível, seria razoável assumir, inclusive, que você tem alguma aceleração de crescimento, né, nos Estados Unidos. De novo, com o macro ainda ajudando. Então, assim, hoje a gente tem uma visão bastante construtiva. O que não quer dizer que a gente não. Que a gente. Não está disposto a mudar essa visão, né? Eu acho que isso é bem importante, porque no fundo a gente tem que saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe. No mês passado, né, que entre novembro e dezembro, o Claude Code, né, da Anthropic, ele aparentemente ele melhorou com uma versão do Opus, enfim, não interessa muito, mas quase que do dia para a noite, e a utilidade desse negócio, ela explodiu. Assim. Você tem tido vários depoimentos de software engineers muito seniors sobre a inflexão que esse negócio teve. De uma semana, sim, não sei se uma semana para outra, mas tipo isso. Pode acontecer para outro lado também. Vamos supor que venha o GPT-6 ou o Gemini 4 da OpenAI e do Google e a melhora seja muito pequena. Chama atenção, porque talvez queira dizer que você está conseguindo tirar menos valor daquela computação toda que você está comprando. Então são coisas que a gente está sempre tentando ponderar para saber qual é o shape, digamos assim, da curva de adoção e de melhora. Super bacana. E como que vocês, no dia a dia da gestão, já têm implementado a inteligência artificial? Se é que já substituiu algum analista ou estagiário lá no Opportunity? Isso aí eu não sei. Não, não. Ainda não. Assim, a gente. Ainda não é pesado, hein? Ato falho. É, a gente assina já o Claude, o Gemini, o ChatGPT nas melhores versões, né, para o pessoal. É, a gente usa muito um determinado dois softwares, assim, um de ligação e outro para organização de notas, que a gente também usa bastante a AI deles, que a gente tem achado muito bom. E a gente tem feito, assim, a gente tem mapeado alguns processos nossos de análise de gestão que a gente acha que podem melhorar com AI e a gente tem testado já, né? Então, é uma coisa que tem sido legal, né? Lá nos Estados Unidos, bom, na verdade, no mundo, né? Você tem, num determinado dia, sei lá, 200 empresas divulgando o resultado, né? E obviamente, né, é impossível de um analista ver todas as empresas que eventualmente talvez tenham alguma indicação para as empresas que você cobre, né? Assim, se você for tentar fazer isso, você não faz mais nada da vida. Mas a AI pode fazer isso pra gente. Então, a gente foi tem tentado aprender como é que a gente vai usando os sistemas, ou até programação, né? A gente tem um time interno também para ajudar. Como é que a gente vai fazendo esses agentes que consomem o texto, né, o transcript, com o resultado sei lá, da Ford, da GM, que são empresas que a gente não vê, a gente não olha de perto para esse setor hoje. Como é que eles. Aí a gente tenta trazer das coisas que eles trouxeram para as coisas que a gente tem na carteira ou com as quais a gente se importa, para que, assim, se passar por esse filtro, chegue para o analista bem mastigado apenas o que importa. Então, a AI já tem ajudado bastante a gente nisso, então a gente tem conseguido consumir muito mais informação, muito mais focado e tem ajudado a pensar ideias também, né? Porque quando você ouve um call da Hyundai falando sobre nearshoring e os efeitos das tarifas que o Trump está negociando com os países da Ásia, talvez te dê uma dica de qual é o tipo de expert ou fornecedor que você tem que falar para entender das ferrovias do Canadá e do México, porque elas dependem da cadeia cadeia automobilística. Então, assim, são coisas que vão te dando ideias e vão te trazendo informações que às vezes você não era nem capaz, né? E às vezes é uma informação até mais valiosa, porque você só acompanhar o call de uma empresa, né, que você está cobrindo,
naturalmente você vai estar vendo um viés, uma percepção. Quando você acompanha, né, todos os calls ou calls de outras indústrias paralelas, é quase como perguntar o que que você acha daquele cara ali, né? Então esse cara não tem viés nenhum, ele não tem rombagem para falar do setor do outro ou falar de como que tá essa relação, né? E a gente tem iterado, assim, por exemplo, a gente vai trazer, sei lá, trazer isso, o resultado de uma determinada empresa, é, sei lá, não me lembro agora o nome, mas era uma empresa do setor de siderurgia, que a gente não olhava, mas nem o setor, nem a empresa. Mas falava sobre o aumento da demanda dentro dos Estados Unidos para alguns setores e tem uma parte disso que seria importante para as ferrovias, por exemplo. Mas aí, o que que a gente começou a pensar? Putz, será que é relevante o que ele falou dessa vez? O que que ele falou antes? Realmente, se eu não souber qual é o viés desse cara, eu não consigo entender a informação marginal. Então a gente começou a fazer uma aba dentro desses nossos resumos, que é uma aba de comparação. Então a gente começou assim: esses são os pontos que ele identificou, o nosso agente identificou como relevante. Ah, legal. Então vem um segundo agente e faz o seguinte: pega esses pontos que a gente considerou relevantes e vê quais foram as coisas que foram faladas sobre esse ponto nos últimos 4 resultados. E aí você consegue montar um filme em vez de uma foto, até porque uma foto de um negócio que você não É está meio tão por raro. dentro. Então são coisas que a gente tem iterado. E assim, você perguntou de substituir analista, né? Eu acho que esse negócio não vai substituir analista tão cedo. Poderá, Vai talvez. empoderar. E eu acho que é uma coisa que as empresas. A gente ouve. O próprio Zuckerberg ontem estava falando, né, o Mark Zuckerberg do Facebook, estava falando ontem que eles já estão começando a ver uma dispersão muito grande entre a produtividade dos desenvolvedores que têm usado agentes e AI e dos heavy users, dos que têm usado e dos que não têm usado. Eu acho que é um pouco do que a gente vai ver em todos os setores da economia. Acho que os analistas, o trabalho de gestor não vai ser diferente. Todo Ou mundo vai conseguir ser seja, muito mais produtivo. não tá usando IA, use IA, né? Senão você vai estar fora da força de trabalho, basicamente, né? Assim, Isso vai ser eu bacana. imagino que seja muito parecido com você estar ali em 95 e resolver que não quer aprender a usar o Excel. Obviamente não é igual, mas eu tenho a impressão de que é um pouco isso. Não quer dizer que você não vai conseguir fazer seu trabalho, só vai ter outras pessoas que vão ser grosseiramente mais produtivas. E aí, partindo do princípio de que no capitalismo você tem competição entre as empresas e você precisa gerar lucro, etc., naturalmente a produtividade vai ser remunerada, né? Isso é super interessante. Até agora eu tô pensando aqui se eu sou um heavy user ou um middle user de AI. Eu tô entre os dois ali. Se perguntar pra minha mulher, eu capaz de falar que eu sou heavy user, mas agora eu tô curioso aqui pra ver aqui perante as médias, né? E Vaga, eu queria que você falasse um pouco assim da sua carteira no sentido de tem algum limite? Porque quando a gente, né, vê esses fundos, os flagships, né, os maiores fundos de ações globais, se assemelha muito ao S&P, né? Então cada posição ali é muito pulverizada, né? Você tem uma concentração muito grande ali em tecnologia, né? Que hoje representa quase 40% ali do índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Como que você constrói essa sua carteira no sentido de evitar, né, sobreposição de teses ou sobreposição de setores? Eu sei que vocês fazem uma análise bottom-up, né? Não é uma derivada macro, né? E aí você escolhe as empresas baseado na tarifa do Trump ou se o Fed vai aumentar ou vai subir juros. Mas como que você constrói a carteira de modo a evitar uma concentração em determinado setor, em determinada tese? A gente está falando aqui de inteligência artificial, né? Ou será que se a inteligência artificial for disruptiva, né, como que seria o impacto disso, né, no seu portfólio? Como que se constrói a modo de proteger o risco da carteira? A gente, a gente tem alguns limites que são um pouco mais objetivos, que são, primeiro sobre a concentração, né? A gente idealmente vai ter cerca de 15 empresas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a gente acha que é um nível, ao longo do tempo, a gente entendeu que é um nível ideal. Você tem diversificação suficiente para não ter um risco de ruína, digamos assim, né?
e ao mesmo tempo você tem concentração suficiente para geralmente gerar retorno e poder estudar a fundo as teses. A gente acredita que só concentrando você consegue estudar o suficiente e ter convicção nas teses que você quer seguir. Então, a gente mira algo nesse patamar de umas 15 empresas na carteira e a gente gosta de ter. A gente não gosta de ter menos de 3% em nenhuma empresa, assim, se tiver com 3%, ou é para a gente, porque a gente provavelmente está fazendo um estudo para decidir se vale a pena continuar e ir para 5 ou não vale a pena ter, né? Então, geralmente o 3%, o próprio 3% é um tamanho intermediário ali no nosso processo de pesquisa. A gente não gosta de ter muitas posições pequenas porque você acaba não dedicando tempo suficiente para monitoramento de risco ou buscar novas hipóteses, né? E a gente não tem mais do que 15% em nenhuma empresa, né? A gente gosta de falar que é a custo, né? Tipo, se tinha 15% e subiu, também a gente não se obriga a vender só porque subiu. A gente não gosta muito dessa cabeça. Então a gente não tem mais do que 15% em uma empresa e a gente não tem mais 20% em um determinado setor, né? Esses controles, eles são um pouco soft, entre aspas. Não que a gente leva ele super a sério, mas existem empresas, né? Se eu te perguntar sobre a Amazon é varejo ou tecnologia? Ela é meio a meio, né? Ela tem uma área de cloud, né? De software, e tem uma área que é varejo. Então, é, você vai botar ela em qual? Então, ele não é super objetivo, tipo, vou pegar o setor da Bloomberg, etc. Porque a gente acha que não dá para fazer isso muito bem lá, tem muitos conglomerados, mas a gente tem esses limites de risco, assim, né? O 15% numa ação, 20% no setor. E a gente acha que isso já é uma proteção suficiente. A gente acha que é um equilíbrio bom entre a gente ter concentração e a gente já teve 0% de semicondutor, né? No fundo, a gente já teve 20% de semicondutor no fundo. Hoje em dia a gente está um pouco mais para o topo desse número, mas não é escrito em pedra. Então, a gente acha que isso é uma proteção suficiente, né? Então, a gente também tem uma posição razoável na área de industrials, né? Que inclui aerospace. A gente tem uma posição razoável também no setor financeiro. A gente tem algumas coisas relacionadas mais a varejo, consumo, também com algum tamanho. E tem também um tamanho razoável em semicondutor e algumas coisas mais específicas de tecnologia, né? Que se beneficiam de AI e coisa do tipo. Então, assim, se a gente descobrisse amanhã que AI é uma bolha, certamente o fundo teria uma performance um pouco ruim, mas eu acho que é bem longe de ser um negócio. Todo mundo estaria suscetível, né? Hoje em dia o AI está carregando o crescimento dos Estados Unidos, né? Então, assim, você vai descobrir que até consumo vai ter alguma correlação porque você vai impactar o crescimento. Mas, assim, o ponto que eu queria chegar, mas assim, a gente acha que as nossas políticas de concentração elas são mais do que suficientes para mitigar cenários extremos. E aí o resto é mais da nossa convicção e do nosso estudo mesmo. Assim. Pô, perfeito, Vaga. E olhando assim para a carteira do fundo hoje, comparando com o S&P. O S&P tem um lucro projetado, um crescimento de lucro projetado aí de 11 a 12%, né, consenso de mercado. Quando você olha ali o PI, né, vai estar ali em torno de 25 vezes, né, não sei agora aí quanto está, né, no último tirateima, né? Como que você compara o seu um ROIC ali, né, enfim, acho que vai estar muito próximo ali dos seus também 12, 15%. Como que você, comparando a sua carteira hoje com a S&P, você diria que você está posicionado, né? Ou comparando assim com o principal, né, índice de ações dos Estados Unidos, que é o SP 500, eu sei que seu fundo é um fundo global, né? Você não tem um viés americano, mas acaba que, né, tem uma concentração maior porque são as empresas mais dinâmicas, as principais, né? Mas como que você compararia assim a sua carteira em termos de competitividade, né? Qual que é o principal driver que você estaria olhando? Se eu fosse olhar o PI da nossa carteira versus o PI do S&P, por exemplo.
O PI da nossa carteira provavelmente é um pouco mais baixo, mas não muito, acho que é parecido. Em termos de ROIC, com certeza o ROIC médio da nossa carteira é bem mais alto, quase pela construção das coisas que a gente gosta de ver e acredita que se encaixam nesse horizonte de investimentos, etc. Então, o ROIC é bem mais alto. E o crescimento de lucro que a gente imagina também é bem superior, pelo menos nesses próximos 2 anos. Então, assim, supondo que todas as nossas crenças sobre essas empresas tá certa, a gente tem um lucro contratado que certamente está para mais de 15%, assim, na média ali, da nossa carteira, né? E eu acho que assim, até mais do que isso, eu acho que o que mais faz diferença para a gente é que a gente busca, que forma de falar, né? Mas assim, é menos assim, você comentou do 11% de crescimento, né, esperado, assim. Isso é o que tem, digamos, no consenso da Bloomberg, né? Os analistas, né, do sell-side botaram lá, é o consenso deles. O nosso foco são as empresas que a gente tem uma visão de que o consenso está errado. De que a gente acha que esse crescimento, qualquer que seja, que está no consenso, Acima das é acima. Então a gente foca muito nisso, a gente acha. E aí tem uns casos assim, mais aberrantes, né? Assim, a TSMC deve estar, sei lá, 18 vezes o lucro, né? Na ação que a gente vê que é de Taiwan, crescendo lucro 40%, 50%, um ROIC gigante. Lógico, assim, existem alguns motivos, alguns riscos que levam a isso, né? As pessoas têm medo de Taiwan, as pessoas têm medo do ciclo, etc. Mas, assim, é um negócio diferente. Eu não estou investindo numa empresa 25 vezes PI com baixo crescimento e baixo ROIC, né? Acho que a gente tenta achar dentro do palheiro quais são os outliers. A gente não tem uma visão muito específica sobre o S&P está caro ou o S&P está barato. Não tenho uma opinião muito específica sobre isso. Inclusive, se você for ver nos últimos anos, o S&P tirando 6 ou 7, ele estava caro, né? Porque ele ficou meio paradão. Então, a gente não tem muito essa opinião. Putz, o S&P está muito caro. Mas até pela quantidade de empresas que tem lá fora, a quantidade de oportunidades de setores diferentes, a gente acha que é muito mais frutífero para o stock picking e achar esses outliers, assim. Isso tudo para dizer que eu não te diria que o S&P está barato, nem que ele está caro. Não é muito... Eu não perco muito meu tempo com isso. É óbvio que a gente olha porque existe para ver se existe algum sinal de exuberância, de excesso de otimismo, etc. Fluxo, eventualmente, que chame muita atenção. Exato, assim, excesso de otimismo e tal. Isso a gente não vê. Está um pouco acima, mas nem tanto. Você pensar a composição do índice hoje, o crescimento das empresas do índice hoje, o retorno do índice hoje é maior e melhor do que antigamente. Então, assim, está um pouco acima, mas não é um negócio que preocupa. E eu acho que em momentos de aceleração, supondo que vamos ver um pouco de aceleração de crescimento, né, com AI, e aceleração das próprias empresas, muito provavelmente esses múltiplos estão errados, né? Porque você vai ter revisões para cima de receita e lucro. E assim, muitas vezes você tá no S&P pode ser o mais recomendado para aquele investidor, né, que não necessariamente vai estar ali querendo fazer o stock picking, é a forma mais fácil dele replicar, né? O stock picking ele exige o que você falou, né, revisão constante, essa discussão, pô, faz sentido olhando agora para os próximos 3 anos. E teve inclusive empresas que você, né, hoje mesmo, mais cedo a gente estava falando da Nvidia, né, que não é que o case da Nvidia não faz mais sentido, mas é porque talvez as perspectivas da Nvidia tenham mudado e talvez não faça sentido na carteira hoje, né? Isso, assim, a gente. Assim, tava até falando assim, a gente tem uma posição muito grande em semicondutor, já tivemos uma posição grande em Nvidia, hoje nossas posições de semicondutor se concentram em ASML e TSMC, por exemplo. E porque a gente acha que durante um bom tempo a gente achou que as vantagens competitivas da Nvidia estavam melhorando e sendo subestimadas.
Hoje em dia a gente não acha isso. A gente não tem uma visão de que as vantagens competitivas estejam necessariamente piorando, mas a gente não tem uma visão de que as vantagens estejam melhorando ou que os números delas estejam sendo subestimados, etc. Então é um negócio que é menos atrativo para a gente versus essas outras opções. E é um pouco da forma como a gente costuma pensar. Tá caro, tá barato? Assim, se for olhar, a Nvidia deve estar 20 e poucas vezes lucro, com lucro crescendo bastante. Pode ser interessante Não aí, né? parece caro, né? Agora é o que vai definir mesmo a posteriori. Se tá caro, tá barato, vai ter sido a posição competitiva. E obviamente, se a AI deu certo, se a AI foi grande ou não, né? Que a priori a gente tem uma visão de que vai ser grande. E não necessariamente você entender de valuation, ou você saber, enfim, analisar um balanço, analisar uma empresa, faz de você um bom gestor, né? Inclusive, tá lá no livro do BTG, a história do Paulo Guedes, que, né, entendia muito de macroeconomia, muito de microeconomia, foi professor, né? E na hora que ele foi tomar risco, né, ele perdeu acho que 500 milhões de dólares, né? Foi uma perda de patrimônio absurda, né? E esses dias mesmo a gente tem um cliente aqui que é gestor também de private equity, venture capital e tudo mais, e ele gosta de fazer stock picking, né? E fazia um tempo que a gente não conversava, eu já vinha falando para ele, cara, você não tem tempo de acompanhar as suas empresas, né, que você está na carteira e tudo mais, né, e né, naturalmente ele, na média, perdia para o índice. Então, assim, não adianta também você, né, ler, se informar ou achar que é inteligência artificial, né, quais são as melhores empresas para eu carregar em 2026 e o chat GPT vai te entregar ali, você consegue fazer isso sem ter essa profundidade profissional que um oportunity com 75 bi, né, consegue prover com time, com gestão, mudando de posição, contestando as teses, né, um time de analistas que consegue ali, né, fazer contrapontos eventualmente às posições que estão na carteira. Então não é trivial você fazer, né, um stock pick, ainda mais diante dos desafios que a gente cita aqui de inteligência artificial, né? Porque se tem uma certeza olhando à frente é que a taxa de mortalidade das empresas tende a aumentar. E ela já é alta nos Estados Unidos, né? Uma empresa média da S&P do que tem 26 anos, né? Quando você compara com Eurostoxx, 80 anos. O Brasil, então, sabe-se lá quantos anos é? 70, 80 anos também, né? Então, assim, como que você tem certeza que você está apostando nos melhores cavalos para uma economia, para um mercado super dinâmico que se apresenta à frente, né? Então é muito desafiador a pessoa sair daqui também, falando, pô, escutei ali o Vaga falando de TSMC, poxa, falou de Booking, JP Morgan, né? Pô, vou comprar essas empresas aqui, vou ser feliz que, né, você requer ali uma certa constância, uma atualização até de pesos, teses, nomes, perspectivas, né? É difícil você fazer a gestão, né? E assim, a verdade é que muito pouca coisa no mundo é estática, né? Então, a mesma opinião que eu tenho hoje sobre o JP Morgan, ou quem quer que seja, depende muito do que o ambiente, de como o ambiente em volta vai se apresentar, né? Então, como é que vai passar o Clarity Act, que é uma das regulações para cripto nos Estados Unidos? Dependendo de como passar, pode mudar a opinião. Então, assim, poucas são as opiniões que são. O que, que um competidor vai fazer, ou coisa do tipo. Então, é muito difícil você ter uma opinião Fixa. fixa, né? Você pode até ter, mas é bem perigoso, né? Então, e eu acho que esse negócio da gestão também é legal, que você falou assim. Eu acho que a gente tem muito um viés de querer achar uma certeza. A gente prefere ter uma informação que soa correta do que você lidar com dúvida e incerteza. E a verdade é que a gente tem que sempre lidar com incerteza e tentar montar nossos mosaicos de informação, quais são as probabilidades de cada coisa. E como é tudo de alguma forma probabilístico, você tem que também ir se ajustando às mudanças de informação que você recebeu. Uma das coisas que eu acho mais perigosa é quando você tem uma convicção muito grande, você ficou apegado àquilo e
você não conseguiu atualizar a sua opinião ou a sua forma de gerir quando surgiram informações novas que desprovam a sua tese. Então, esse ponto da gestão e as dificuldades da gestão, acho que tem muito a ver com isso. Tem a ver com psicologia, tem a ver com comportamento, tem a ver com humildade intelectual, com vontade de aprender. E acaba que, obviamente, você estando 100% do seu dia focado nisso, é mais provável que você tenha um ambiente propício a, a conseguir ajustar seu Uhum. pensamento. Perfeito, Vaga. Bom, a gente vai estar junto aí ao longo de 2026 acompanhando a performance do fundo, tem sido exuberante nos últimos anos. Lembrando que o Opportunity Global, você consegue acessar ele aqui através da Critéria, tanto na versão dolarizada, né, que aí você vai ter exposição aos ativos em dólar com a variação do câmbio, quanto também na versão redeada, que tem sido uma versão bastante demandada, né, diante dessa volatilidade que a gente tem visto, né, no dólar especificamente nesse momento, né, de desvalorização. No redeado você tem essa proteção ali da variação cambial e você joga com diferencial de juros a seu favor, né, e naturalmente a volatilidade do fundo fica menor porque não tem o efeito câmbio. Mas são estratégias, né, idênticas, só com esse hedge, né, sendo o grande diferencial. E aí, Vaga, agradecer aqui a sua presença nesse podcast. Não é a primeira vez, não será a última. A gente volta aqui para trazer atualizações e informar cada vez mais, né, o nosso cliente, né, e o nosso ouvinte aqui sobre as oportunidades que existem para além do Brasil, né? O Brasil representa tão pouco e é tão pouco ainda, né, experimentado, né, os mercados globais, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho aqui de estar trazendo, né, as alternativas e as melhores alternativas de investimento global aqui para o nosso cliente investidor. Pô, eu que agradeço a oportunidade, a parceria. Perfeito. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nos vemos, pessoal.